Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de outro lado da saúde. É claro que a audição é um sentido importante, né? Mas durante a infância, se houver algum problema, não ouvir pode atrapalhar o desenvolvimento e o aprendizado da criança. Por isso, que cuidados precisamos tomar para que as crianças mantenham os ouvidos saudáveis? Pois é, aliás, se você tiver dúvida, aproveita e manda agora para o nosso WhatsApp 988719831 ou no nosso Facebook Ver Mais Blumenau, que está ao vivo agora na internet e você, claro, pode participar juntinho aqui com a gente. E para responder todas as nossas perguntas está aqui comigo o otorrinolaringologista Márcio Freitas. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa Seja tarde. Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado. Doutor, audição, a gente sabe que tem teste do pezinho, teste da orelhinha, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas de fato, né, a audição acredito que seja um dos primeiros sentidos que a criança vai ter o contato com o que está em torno dela. Exato. Não ter essa audição ou ter problemas vai atrapalhar de que forma? Atrapalha de várias formas, né? A audição, o sentido da audição, ele já se desenvolve com a criança dentro do útero, né? Então... Ela já ouve na barriga da mãe. Ela já ouve, ela já escuta os batimentos cardíacos da mãe, ela escuta a voz da mãe e tudo isso já vai ajudando no desenvolvimento da audição, do cérebro e posteriormente da fala. Porque se a criança não escuta, ela dificilmente vai conseguir aprender a falar, né? Ela não desenvolve a fala se ela não escutar, né? Ou se desenvolve com muita terapia uma fala com bastante dificuldade, assim, né? Então é o escutar a sua própria voz, escutar a voz da mãe, das pessoas que estão em volta e a imitação dos sons e o cérebro ir corrigindo, esse é próximo, esse não é, que vai ensinar a criança a falar ou não. Se isso não acontece, ela não aprende a falar também. Por isso o teste da orelhinha é tão importante, né? Exatamente. Esse teste da orelhinha, a criança faz logo que nasce, quanto tempo depois, já ainda no hospital? Isso. Como que ele acontece? O que ele promove para a vida dessa criança? Hoje é obrigatório que faça na maternidade, é lei, né? Só que algumas maternidades às vezes não cumprem tudo por vários motivos, mas a lei é que tem que ser feito na maternidade. Se por algum problema não foi feito na maternidade, os pais devem buscar para fazer o teste do pezinho quanto antes, assim que nasce, tá? Mas tem que ser feito já na maternidade, tá bom? E como esse teste é feito, o que ele identifica? Ele vai identificar se a criança pode ter perda auditiva ou não. Ele é um teste que a gente chama muito sensível. Mas mesmo uma criança tão pequenininha, ela vai responder esse estímulo ou consegue? Na verdade, ela não precisa. Esse teste, como que ele funciona? Ele vai emitir um som para o ouvido da criança e se as células estiverem funcionando, elas vão emitir um som de volta, independente da resposta da criança. É mais a questão da estrutura, então. Exatamente. Então, eles vão saber se as células do ouvido estão funcionando ou não, independente da criança responder, porque a criança dificilmente vai responder nessa idade. Então, é um teste que não depende da resposta da criança. Então, você consegue... Esse é um exame, o teste da orelhinha, ele é um exame de triagem, tá? Então, pode ser que algumas crianças falhem no teste e não tenham perda auditiva, tá? Mais ou menos a cada 20 crianças que falham no teste, 16 não têm perda auditiva. Às vezes tem um pouco de cera, uma secreção no ouvido, tudo, e pode dar alterado. Deu alterado uma vez, normalmente repete o exame. Se deu alterado normalmente, de novo, daí é feita outra avaliação, feito outro exame que chama Bera ou né? Aí tem os encaminhamentos. Exatamente. Que problemas a gente pode detectar, doutor, no ouvido de um bebê, de uma criança, que realmente podem aí agravar ou ter essa... Enfim, atrapalhar o desenvolvimento dela? Isso. A criança, além dela poder ter uma perda congênita, quer dizer, ela nasceu com perda auditiva, ela pode, às vezes,
não ter nascido com a perda e desenvolver depois, por vários motivos genéticos ou por infecção. Às vezes ela tem um catarro que acumula no ouvido, que é otite secretora, ou depois de uma infecção fica com catarro, e isso pode prejudicar a audição. Então é importante, além do teste da orelhinha que é feita na triagem, quando nasce, os pais irem acompanhando o desenvolvimento da criança. E como se acompanha o desenvolvimento auditivo? Aí é importante a gente ficar, então, atento a sinais, né? Exatamente. O que a gente tem que olhar e observar? Se a criança se assusta com barulho, entendeu? Se a criança, ou não, né? Ou não. Se você chama a criança não olha, entendeu? Você tem que ir lá mexer na criança ou fazer algo na frente da criança. Conforme for desenvolvendo, a criança quase não fala nada ou não imita os sons, sabe? Se a criança ali com 6 meses, 7 meses não balbucia nada, com 1 aninho não fala praticamente palavra nenhuma, os pais têm que ficar atentos, né? É claro que existe o tempo de cada criança, algumas crianças desenvolvem a fala mais tarde, tudo, só que se tá algo fora do desenvolvimento normal, você vê crianças da escolinha que muitos já falam e o seu filho já não fala quase nada, já não tem nenhuma palavra, é um clique que é um sinal que o pai tem que procurar fazer outros exames. Certo. Às vezes está com catarro no ouvido, às vezes é algo muito simples. Exatamente, entendeu? Às vezes é simples de resolver. Doutor Márcio, tem pergunta aqui do nosso auditório virtual, pode colocar na tela, a Alice mandou. Oi, Alice, esses problemas que podem aparecer são reversíveis? Sim, entra bem no que você estava falando, né, doutor Márcio? Exatamente. Depende do que for. Depende do que for. Se for um catarro no ouvido, a maioria deles são reversíveis, mas existem perdas genéticas, que a perda é irreversível, mas a reabilitação é possível. Por que faz o teste da orelhinha? Há uns anos atrás ninguém fazia, né? Por quê? Porque hoje em dia existe como você reabilitar crianças com perda de audição. Antigamente você não tinha o que fazer. Nascia surdo, você punha um aparelho auditivo e era o máximo que você podia fazer. Se era uma criança muito surda, ela provavelmente ia ficar surdo-muda ou aprender língua de sinais, tudo. Hoje existe um dispositivo que chama implante coclear, que você coloca um dispositivo eletrônico dentro do ouvido, que é chamado de ouvido biônico, e muitas crianças que são completamente surdas, elas fazendo a reabilitação, aprendem a escutar e desenvolvem, colocando cedo, desenvolvem a fala, tudo. E eu tenho alguns pacientes implantados e reabilito, e tenho outros que eu conheço de mais tempo, elas desenvolvem a fala como se não tivesse perda auditiva. E aí, quanto mais cedo, melhor. Quanto esse antes, acompanhamento. melhor. Quanto antes fizer o implante com o diagnóstico correto de perda auditiva, melhora o desenvolvimento da criança depois. Perfeito. Doutor, só para a gente encerrar, cuidados que a gente tem que ter com o ouvido da criança, tanto no banho, vento, em época de frio, né? O que a gente tem que ficar atento para preservar, então, a audição dessa criança? Evitar, assim, mudanças bruscas de temperatura, tá? Água gelada, o frio, vento gelado também, você pode proteger. Quando a criança tem alguma gripe, resfriado ou sinusite, ficar atento na criança, se ela está reclamando de dor, mais chorosa depois, ou levando a mãozinha para o ouvido, isso é um sinal que a criança provavelmente está com algum desconforto no ouvido, porque a criança a gente tem que buscar as coisas, porque ela não vai falar, ó, tá doendo o meu ouvido, ela vai chorar. Manual, tem que ir traduzindo, né? Exatamente, ela vai chorar, ela vai pôr a mãozinha, às vezes não vai querer se alimentar bem e você vai lá, examina e tá com uma infecção no ouvido, ou com catarro no ouvido. Perfeito. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Tá? Olha só,